O artigo Teoria das Relações Humanas e Economia Solidária, o caso do projeto Esperança e Coesperança, foi elaborado pelos alunos da Universidade Federal de Santa Maria e Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, juntamente com o seu professor. Os alunos foram Cristiane Braida Gelati, Andriele da Silva, Letícia Jaque dos Passos e Loriane Santos do Amaral, e com o seu professor Gustavo Fontinelli Rossés. O presente artigo, denominado Teoria das Relações Humanas e Economia Solidária, o caso do projeto Esperança e Coesperança, trata sobre o desenvolvimento das relações humanas e apresenta um estudo de caso sobre o projeto. O artigo fala sobre como o ser humano desenvolveu habilidades de se relacionar com quase todas as espécies existentes e como o desenvolvimento tecnológico e as relações humanas tornaram essas interações mais ativas. Elton Maio, citado no artigo, fala sobre a necessidade de tornar a administração mais humana e democrática. Com a teoria das relações humanas, surge uma nova concepção sobre a natureza do homem, o homem social. Conceitos clássicos de autoridade no cenário administrativo são apresentados, e o foco do projeto Esperança e Coesperança é a abordagem humanista da administração, considerando a organização como um grupo de pessoas. Para isso, desenvolvem-se atividades grupais, desempenho em equipe e aspectos para o alcance de resultados. Chiavenato, também citado no artigo, fala sobre o comportamento do trabalho ser consequência de fatores organizacionais, como grupos sociais, necessidades de atingir os objetivos e como suprir essas necessidades. Machado, também citado no artigo, indaga sobre as cooperativas sofrerem com a deficiência de conhecimentos administrativos. Sendo assim, o foco do trabalho do artigo é apresentar como problema de pesquisa a identificação das características da teoria de relações humanas que podem ser observadas em pequenos empreendedores e empresas vinculados ao projeto em questão. O objetivo do artigo e do estudo de caso é averiguar o problema da pesquisa, que é: quais características da teoria de relações humanas são identificadas no processo de gestão do projeto? Identificar essas características na cooperativa, identificar as características da teoria de relações humanas na cooperativa, as políticas usadas e as estratégias, além de tudo, compreender como a cooperativa desenvolve a tal teoria. Os pontos onde a teoria seja diretamente aplicada nesse estudo de caso também são muito importantes. Nas seções seguintes do artigo vão ser apresentados os requisitos metodológicos, o diagnóstico como detalhamento e particularidades relacionadas ao tema proposto. E, por fim, as considerações finais. Além dos conceitos tratados na introdução do artigo, os autores introduzem outros conceitos que eles vão usar para a análise posterior dos resultados da pesquisa. A principal delas é a teoria das relações humanas, que é colocada em oposição à teoria clássica da administração científica. A teoria das relações humanas, também conhecida como Escola das Relações Humanas, ela dá foco nas pessoas, nos grupos e na organização informal, em oposição ao foco que é dado na estrutura organizacional e nos processos de trabalho da teoria clássica. Enquanto a teoria clássica também foca o desempenho dos trabalhadores no próprio método de trabalho, na teoria das relações humanas, o foco do desempenho é dado para fatores emocionais ou comportamentais, conforme descrito por um dos principais autores dessa escola, que é o Elton Maio. Também na teoria clássica, a fábrica é vista como um sistema econômico ou industrial, enquanto na teoria das relações humanas, a fábrica aparece como um sistema social, e por isso também ela é como uma tentativa de humanização do trabalhador, em oposição ao mecanicismo da teoria clássica. A partir disso, os eixos centrais dessa teoria são que as organizações têm uma função não apenas econômica, como social. Então, as sanções sociais, elas são, além de materiais, também simbólicas, sendo que esses fatores simbólicos
Passam a considerar também a aprovação social e a participação dos indivíduos, os próprios grupos informais, como já foi comentado, e que os interesses e aspirações individuais se articulam através das relações humanas internas da organização para atingir seus objetivos dos próprios trabalhadores. Eles fazem isso através dos grupos internos, né? Então, a importância do conteúdo e do cargo também influencia diretamente na moral do trabalhador e vai fazer ele ser mais ou menos produtivo. Com relação à pesquisa, os autores conectam a questão da teoria das relações humanas com as cooperativas e a economia solidária. Outro conceito importante, então, nesse sentido, é que as organizações cooperativas eles definem como sendo uma organização que congrega grupos de pessoas que desempenham atividades em equipe, operando de forma conjunta e mútua na busca de um mesmo objetivo. Então, as relações sociais sobressaem, não apenas as relações econômicas. E, nesse sentido, a economia solidária permite uma maior democratização da gestão do trabalho, além de ser um caminho viável para uma maior distribuição da renda. Então, eles associam essas duas coisas como elementos conectados com a teoria das relações humanas. As cooperativas seriam uma alternativa ao que ele critica como sendo o esmagamento do homem trabalhador da civilização industrial, feito através do resgate, da solidariedade, do senso de coletividade que se perdeu nesse processo da civilização industrial. Aspectos metodológicos. Lacatus e Marconi consideram a pesquisa um procedimento formal de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico que constitui no caminho de realidade, descoberta de caminhos parciais, constituindo um procedimento reflexivo, sistemático, controlado e crítico. Já Godoy relata que a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares, contato direto com o pesquisador e a situação estudada. Luna define a pesquisa bibliográfica como resumo dos principais trabalhos científicos já realizados, capaz de fornecer dados atuais e relevantes. Serba e Bervian consideram que a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos. Para Gil, a característica mais importante desse tipo de pesquisa é a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como os questionários e observações sistemáticas. Para atender aos objetivos e finalidades da pesquisa, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica abrangendo o tema proposto, que permitiu o desenvolvimento de coleta de dados através de modelos de questionário. Tendo em vista o presente técnico, a pesquisa foi conduzida na forma de estudo. O estudo de casos se caracteriza como um tipo de pesquisa que se analisa profundamente, tendo o principal objetivo analisar uma dada unidade social. Visa exame detalhado de um simples sujeito ou de situação particular. O estudo de caso foi realizado no projeto Esperança Coesperança, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Foram utilizados na coleta de dados questionários aplicados aos coordenadores de venda e coordenadores de atividades do projeto Esperança Coesperança. O questionário era composto por 11 questões e foi respondida por 10 coordenadores do projeto. Os dados colhidos foram analisados e correlacionados entre si. E como último passo, realizou-se a interpretação dos dados. No trabalho, é descrito os dados das entrevistas e é apresentada uma tabela que relaciona o funcionamento da cooperativa com as características da teoria das relações humanas. As entrevistas demonstraram como os processos dentro da cooperativa estão relacionados à abordagem humanista nos seguintes pontos tratados. A pesquisa apontou a principal relação entre a abordagem humanista e as cooperativas ao perceber que os trabalhos são feitos em grupo e com espírito de equipe, pois os coordenadores foram unânimes ao afirmarem que as atividades sempre são realizadas dessa forma. A abordagem humanista da administração defende que os grupos informais e amizades com colegas de trabalho dão significado às vidas profissionais dos trabalhadores. Na entrevista, todos os coordenadores afirmam que sempre ocorrem relações sociais fora do ambiente de trabalho da cooperativa, principalmente por conta da afinidade. A cooperativa incentiva essas relações por meio de intercâmbios e atividades conjuntas entre os cooperados. A teoria das relações humanas aborda a necessidade dos trabalhadores participarem do processo de decisão, o que pode ser notado na cooperativa, pois 100% dos entrevistados apontaram que as decisões são tomadas de maneira democrática, por isso ocorrem várias reuniões entre os cooperados.
Segundo Lacerda, a teoria das relações humanas evidencia que a organização passa a considerar que o homem não se comporta como um ser isolado, sendo motivados por recompensas sociais, simbólicas e não materiais. Essa característica fica evidente na cooperativa, em que 70% dos coordenadores apontam que, às vezes, os cooperados são motivados por recompensas sociais e não materiais. Há cooperados materialistas, mas a cooperativa trabalha para que aprendam a valorizar o ser humano acima do capital. A teoria das relações humanas afirma que a administração deve proporcionar contribuições não financeiras aos trabalhadores. Este ponto é visto na cooperativa, ao passo que 7 dos 10 entrevistados identificam que a cooperativa sempre proporciona vantagens não financeiras aos seus cooperados. Espaço para formação, participação em eventos, seminários, congressos, viagens, construção de autoestima, opinião política e conhecimento cultural foram os exemplos citados. Segundo Stoner e Freeman, outra característica da teoria das relações humanas é a preocupação com a satisfação no trabalho. A partir disso, os coordenadores entendem que, de maneira geral, os cooperados estão satisfeitos com os resultados financeiros. Contudo, 3 das respostas obtidas identificam que os cooperados anseiam por um melhor retorno financeiro dentro da cooperativa. Outra definição da teoria estudada é a de que as relações entre as pessoas de um grupo têm influência nas atividades do mesmo. Na cooperativa, 50% dos coordenadores indicaram que as relações entre as pessoas influenciam as atividades, sempre, e a outra metade afirma que, às vezes. A abordagem humanista, segundo Lacerda, identifica que os empregados trabalham mais por acreditarem que a administração está preocupada com seu bem-estar. Na cooperativa, 90% dos entrevistados destacam que a coordenação da cooperativa sempre demonstra preocupação com o bem-estar dos cooperados. Apenas um coordenador respondeu que às vezes esse fato é verídico. Ao tratar da teoria das relações humanas, o presente artigo relaciona o estudo de Elton Maio com a sua implementação na cooperativa mista dos pequenos produtores rurais e urbanos vinculados ao projeto Esperança, Coesperança, encontrando similaridades entre a economia solidária, que é a essência da cooperativa, e a proposta do médico americano no que se trata do valor dado à administração humana, em contraste com os conceitos rígidos da teoria clássica e burocrática, na qual predominam os valores econômicos e hierárquicos. Ao apresentarem a importância da abordagem humanista no processo de gestão, os autores relatam o melhor desempenho ligado à socialização dos cooperados, com a promoção do seu melhor bem-estar e bonificação para o trabalho em equipe. E apesar de concluírem alcançando o objetivo, dado o caráter solidário presente na cooperativa Coesperança, os autores consideram importante a tentativa da administração local de motivar seus cooperados através de incentivos não materiais, mesmo que saibam da existência do desejo materialista presente em seus colaboradores e considerem isso comum no mundo atual.